E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar continuidade a um vídeo que começou em janeiro desse ano, onde eu falei sobre o meu NAS, o meu Network Attached Storage, um mini servidor doméstico / empresarial da Synology, é o DS1019 Plus. Eu vou deixar esse vídeo aparecendo aqui no canto, é muito importante que você assista, caso ainda não tenha assistido, porque lá eu explico o que é uma NAS, os conceitos básicos, falo sobre as especificações do aparelho e por que eu adquiri aquele aparelho junto com os 18 terabytes de armazenamento ali da Seagate. Hoje eu vou contar para vocês a minha experiência nesses 3 meses de uso. Vou mostrar um pouco da interface, dos aplicativos, o equipamento realmente é muito robusto e eu tenho bastante experiência para passar para vocês aqui, ok? O que eu tenho feito aqui então, antes eu editava e renderizava os meus vídeos a partir dos HDs locais, passei a fazer isso pela NAS. Tem os pontos negativos? Tem, que é o delay. Apesar de eu estar na rede local, eu estou transmitindo em 1 gigabit, certo? Só que quando eu transmito de um HD local, eu transmito isso numa velocidade maior, que é o padrão do SATA 3. Um HD comum chega a transferir na casa dos 200, 215 megabytes por segundo em um arquivo sequencial. Isso é o dobro do que a rede Gigabit consegue oferecer. Então é um pouco mais lento editar pela rede, mas é perfeitamente possível, dá para se acostumar tranquilamente. Nesses 3 meses, os vídeos do canal todos foram editados pela rede. Tá? Deixa tudo centralizado, o equipamento fica sempre ligado, gasta pouquíssima energia e não preciso deixar a minha máquina ligada o tempo todo como eu deixava antes, né? Funciona normal. O que eu tenho feito aqui é eu mapeio as unidades de rede, a gente cria os volumes lá, tudo certinho, deixo tudo mapeado aqui como se fosse discos, né? Acesso sem nenhum problema. Uma outra coisa que eu tentei fazer e que infelizmente não deu certo, eu tive a ideia de, ao invés de deixar em cada uma das minhas bancadas um SSD ou um HD para os jogos, eu pensei em colocar os meus jogos dos testes na NAS também, porque aí eu precisaria atualizar uma única vez. A primeira vez que eu ligasse aqui, a Steam, a Orange, a Uplay iria atualizar os jogos, quando as bancadas fossem acessar, também estaria atualizado. Mas infelizmente não deu certo, porque nem todas as bibliotecas de jogos reconhecem uma unidade de rede, né, quando você monta uma pasta ali. A Steam, por exemplo, funciona, mas, por exemplo, o Rockstar Games Launcher não funciona, a Uplay não funciona, a Origin não funciona. Na Uplay eu até consegui resolver fazendo uma gambiarra ali, criando um sign link, né, um link simbólico, vamos dizer assim. Funcionou fazendo isso na Uplay, mas infelizmente uma ou outra biblioteca ainda não reconhecia os meus jogos. Eu tentei usar aquele sistema, aquele mecanismo chamado, se eu não me engano, Loom, que é o ISCSI, alguma coisa assim, que a gente simula um disco rígido interno através de uma unidade externa. Eu achei isso fantástico, eu nunca tinha ouvido falar disso. Consegui fazer isso apenas em uma máquina por vez. Aí não adiantou, porque a ideia era deixar várias máquinas acessando um HD de jogos ali. Infelizmente não deu certo, falei, vou deixar os SSDs nas bancadas mesmo e já era. E voltei a dedicar a NAS apenas para os vídeos do canal, ok? Estou aqui no webcam agora, vou mostrar para vocês o coração da NAS. Como eu disse, o hardware é o de menos, o que importa é o sistema operacional, que é baseado em Linux. Ele tem uma infinidade de recursos, eu nem consegui explorar todos eles. Eu vou mostrar para vocês o que eu já estou usando aqui. Antes de mais nada, aqui no site da Synology é uma coisa bem legal que eu usei antes de montar a NAS. Eles têm uma ferramenta chamada RAID Calculator, onde você pode identificar qual é o melhor RAID para você. Por exemplo, eu aqui no caso usei 3 HDs de 6 terabytes, perdão, né? Então você coloca os 3 HDs, ele mostra que você pode montar inicialmente já o RAID 5, onde fica 12 terabytes livre e 6 terabytes fica como proteção disponível, né? E tem as formas aqui, por exemplo, o RAID 10, aqui nesse caso precisaria ter pelo menos 4 HDs, a gente coloca mais um que ele já dá o suporte a RAID 10. Você pode colocar... O RAID 0 não é recomendado, né? Você vai aumentar a performance, mas você não vai ter segurança. Então no RAID 0 ele ficaria com todo o espaço disponível. Você tem um RAID 1 também convencional, só que aqui
enfim, fica meio complicado. E tem o SRR, que é o Synology Hybrid RAID, né, que é um tipo de RAID híbrido da própria Synology, que você pode mesclar HDs de diferentes capacidades. Por exemplo, eu tenho, eu não sei como é, eu tenho 3 de 6 terabytes, eu vou colocar um de 4 e um de 1, que é uma coisa até normal para o usuário doméstico. Eu tenho um de 1, tenho um de 2, eu tenho um de 3. Compensa você fazer o RAID híbrido da própria Synology do que você fazer um RAID convencional, ó, porque ele não fica legal. O RAID híbrido vai aproveitar o melhor do espaço com a proteção disponível. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Vamos então para a interface administrativa, pessoal. A gente entra aqui digitando o IP da sua Synology. Quando você inicializa a Synology pela primeira vez, você pluga o cabo de rede, você não sabe o IP ainda, é só você digitar find.synology.com no seu navegador, ele acessa o servidor da internet, da Synology, que vai identificar na sua rede local aonde está o IP do seu Synology, ele vai logar, aí você faz toda a configuração, é uma coisa muito simples. Esse sistema operacional é instalado nos HDs também, né? E, enfim, uma coisa legal da interface, ela funciona também em aplicativo, né? Você pode acessar pelo celular, melhor dizendo, não aplicativo, né? Pelo celular. Assim você consegue ter uma interface bastante resumida e num formato compacto para você mexer ali no seu smartphone, né? Inclusive pela internet também, dá para você configurar sua NAS para ficar visível na rede. Então a gente tem aqui essa barra na parte de cima, que é o menu principal, que tem várias funções como painel de controle, File Station, a ajuda, o ESCS Manager, que é aquele aplicativo que eu estava falando para vocês que eu tinha configurado, monitoramento de recursos. Daqui a pouco a gente vai explorar isso aqui. Tem a barra de pesquisa. Aqui na parte de baixo a gente não tem nada. Na lateral a gente tem as notificações. Ele vai falar que eu tenho um disco que está bem lotado, né? Eu posso limpar as notificações. Aqui nós temos as opções para reiniciar, desligar. Uma coisa legal é que você pode desligar a NAS só pelo botão, você não precisa vir aqui na interface, é só você segurar o botão por alguns segundos, ele começa a piscar o botão, dá um apito e desliga. Para ligar é só apertar e funciona na hora, né? A barra de pesquisa, e aqui a gente tem os widgets, né, que são esses blocos que mostram alguns resumos. Aqui eu tenho o armazenamento, o volume 1, as capacidades. Aqui ele dá um aviso, conforme eu falei, que o meu disco 4 está lotado, quase lotado, e que a gente tem a Dual LAN, olha só, a LAN 2 e a LAN 1. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, porque quando você está acessando por duas máquinas diferentes, o próprio sistema automaticamente vai distribuir entre as LANs, ele não satura uma só. Então isso deixa ele com uma velocidade, uma responsividade melhor. Uma das coisas mais importantes que a gente vai mexer aqui é o gerenciador de armazenamento. Afinal, a ideia da NAS é justamente essa, né? Ele vai dar o aviso aqui, eu tenho 4 discos. Eu tenho os 3 discos de 6 terabytes, que obviamente aparecem com uma capacidade menor. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo por que isso acontece, mas pode pesquisar aí. E eu tenho um outro HD que eu coloquei que não é específico para NAS. Esses 3 aqui são para NAS, né? São os Seagate Iron Wolf. E esse aqui é um HD comum que eu coloquei para deixar uns vídeos mais antigos do canal. É legal que a hora que você clica nessa flecha para baixo, ele mostra o status do HD e a temperatura. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque na NAS você consegue configurar ações de acordo com a temperatura do equipamento. Você pode acelerar a fan, ele tem 2 fãs na parte de trás, né? Então é uma coisa muito completa. Você tem as ações aqui, ó, altere o status do indicador, porque ela fica acesa, a luz ali, né? Dá para você configurar aqui, ó. Defina um período qual o indicador de unidade permanece como alerta, né? Enfim, aí aqui nós temos os meus SSDs para cache. Essa é uma parte muito importante para explicar para vocês, pessoal, porque na NAS a gente consegue colocar 2 SSDs M2, não para usar como armazenamento, e sim para você usar como cache. Por quê? A gente sabe que um HD ele é mais lento que um SSD para ser acessado, especialmente no tempo de acesso e nos dados aleatórios que ficam ao longo do disco. Sequencial é até ok, mas aleatório que é o problema. Qual que é a ideia do cache? Através de um sistema de predição, a Synology vai identificando quais são os arquivos que você mais acessa e os próximos prováveis blocos, e ela vai colocando no SSD.
Quando eu for fazer a leitura do arquivo, ele vai tentar procurar primeiro onde? No cache. Se tiver no cache, ele já me entrega muito mais rápido do que entregar pelo HD. Né? Então isso é uma coisa muito boa. Eu coloquei 2 SSDs de 250 GB da Kingston, vocês estão vendo aqui, ó, o A2250. E aqui a gente pode ver também, ó, cache do SSD, ele mostra a temperatura, vida útil estimada, isso aqui é muito bom, né? Por conta, a gente sabe que na gravação o SSD chega um certo tempo, ele para de funcionar, embora esse tempo é muito longo, né? E aqui a gente tem até essa aba chamada cache do SSD, que a gente pode ver mais detalhes, ó. Olha só, esse cache 1, eu montei ele no volume 1, eu montei ele somente leitura e sem proteção de dados. Por que ele mostra aqui somente leitura? A gente consegue fazer o cache de duas formas, leitura e gravação. Para fazer leitura e gravação, você tem que colocar 2 SSDs, porque a gravação, como eu falei, o SSD, todos eles têm um limite de gravação. Quando chegar nesse limite, ele pode deixar de funcionar. E se você tiver com cache, leitura e gravação, ele primeiro grava no SSD, a gravação vai aumentar muito. A gente sabe que o RAID 5 ele não é tão bom em gravar, né? Então a gravação melhora muito na NAS, só que tudo passa primeiro no SSD. Se nesse momento que você estiver gravando um dos SSDs queimar, você precisa ter um outro de reserva. Por quê? Para não perder aqueles dados que estavam temporariamente no SSD, certo? Então, eu decidi colocar os dois como somente leitura porque eu tenho 2 grandes volumes que eu acesso muito das minhas máquinas, então a leitura já ajuda. Aqui nesse caso a minha máquina infelizmente desligou, a luz caiu aqui, esses dias estava chovendo, então ele perde os dados, né? O outro cache, ele provavelmente tá um pouquinho mais utilizado, mas ele chega a ficar aqui 20 GB, 30 GB de utilização, porque conforme o tempo, ele mostra aqui inclusive a taxa de acerto, ó. Tá vendo? Ó, no dia, na semana, no mês, enfim. Então a ideia é você deixar sempre a NAS ligada e ele vai melhorando o próprio sistema, como se fosse um algoritmo de inteligência artificial. E partindo agora para o pool de armazenamento. Quando você inicializa a sua NAS, você vai precisar criar um pool com os seus discos, né? Aqui no pool você pode organizar os seus discos todos juntos em um único pool ou criar vários pools dependendo da sua forma de aplicação. Esse aqui é um conceito bastante simples que já é compreendido por usuários de Linux. O pessoal do Windows não entende muito bem qual que é a ideia de pool, mas basicamente a gente consegue agrupar os HDs. Por exemplo, eu criei aqui o pool de armazenamento 1, onde eu selecionei os meus 3 HDs no tipo de RAID 5, deixando aqui a capacidade total de 10.91 terabytes. E o segundo pool é o outro HD que eu tenho, né? Então eu organizei os 3 HDs principais no pool 1 e no pool 2 esse outro HD. A gente pode ver aqui, ó, ele está sem RAID porque ele está sozinho, então ele não tem proteção de dados, a própria NAS te avisa e ele mostra todas as características aqui. Aqui a gente pode fazer as configurações do pool e a depuração de dados, certo? Depois que você cria o pool, você vai criar o volume. Basicamente é como se fosse uma unidade, um HD dentro desse agrupamento de HDs que você criou antes, né? Então, por exemplo, no pool 1 eu criei 3 volumes, um de 1.88 terabytes, como se fosse HDs mesmo, né? Discos, unidades. Eu criei outra de 8.30 terabytes, que é a maior parte dos vídeos do canal, e outra de 308 gigabytes. E no volume 4, que é do pool 2, eu criei ele em sua totalidade com 3.49 terabytes. E aqui nos volumes, ele mostra o tipo do RAID lá do nosso pool e o sistema de arquivos que você escolhe aqui. Eu escolhi o BTRFS, que é um sistema de arquivo bem otimizado para esse tipo de aplicação aqui. E no caso, o volume 1, que são os vídeos do canal, e o volume 2, que são os vídeos já antigos do canal, estão amparados pelos caches. Ó. O cache 1 está nesse volume e o cache 2 está nesse volume. E aqui tem a introdução que mostra basicamente um resumo. Ele mostra a quantidade de drives utilizados, slots disponíveis, enfim. Vocês estão vendo que tem muita coisa para mostrar, cara. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido. No File Station nós temos a central das pastas, dos arquivos, onde a gente pode criar tanto as pastas locais, embora você pode fazer isso pelo sistema operacional, pelo Windows normal. E aqui a principal função é configurar as pastas compartilhadas. Você clica aqui, ó, criar nova pasta compartilhada. Essas são as pastas que as minhas máquinas acessam.
como se fossem as unidades de disco. Se eu vim aqui, por exemplo, no meu computador, vocês vão ver que elas estão aqui, ó. Olha lá, o software, YouTube antigos, YouTube, pendentes e doc. As pastas da minha NAS estão aqui, todas configuradas como unidades de rede mapeadas. Então aqui nós temos as configurações e tem muita coisa, cara, para você mexer. Tem a forma como você vai montar, links compartilhados, limite de velocidade, segurança. Nossa, tem muita coisa aqui, cara. As ferramentas aqui, ó, conexão remota, montar pasta remota, ó, pasta CFS, NFS, enfim. Então, aqui, por exemplo, eu poderia criar uma nova pasta compartilhada, que seria a pasta teste. Aí você vai escolher em qual volume ela vai estar. Por isso que você tem que criar o volume e antes criar pool. Então a ordem é essa: cria pool, cria o volume, cria a pasta compartilhada, e aí você pode armazenar lá o que você quiser. Então eu vou selecionar qual volume eu quero, né? Ele mostra aqui. Você pode colocar aqui, ó, habilitar lixeira, tem as várias funções. Então teste aqui no volume 4, por exemplo, avançar. A gente pode criptografar essa pasta, certo? Se você quiser. Você pode fazer aqui soma de verificação para melhorar a integridade, criar cota. Ah, eu quero que essa pasta só tenha 10 GB. Dá para fazer. Enfim, tudo certo, aplicar. Depois que você aplicar, você tem que configurar as permissões. Aqui eu tenho os meus usuários, né? Tem o usuário guest, o usuário administrador. Você pode configurar as permissões: leitura, gravação, somente leitura, nenhum acesso, usuários locais. Você pode fazer isso por grupos, cara, é bem complexo mesmo, é bem interessante. Tem as permissões avançadas, permissões NFS, enfim. Então eu não preciso dar permissão para mim mesmo, porque eu já tenho permissão de leitura e gravação. Só dou OK e pronto, a minha pasta compartilhada já está aqui. Eu já consigo encontrar ela na rede, é só digitar o IP da minha Synology, ela vai estar por aqui. Aqui na File Station, a gente pode mexer em outras várias coisas, porque nós estamos no painel de controle também. Nós temos o serviço de arquivos, e aqui começa a brincadeira, olha só que legal. SMB, que já está habilitado, que é a forma que eu estou acessando os meus arquivos, através do / Synology DS1019, né? Você tem o serviço AFP, você tem, funciona no Mac, né? Você tem a função NFS, você tem como habilitar o FTP. Dá para você acessar via FTP também. Dá para você acessar como TFTP, o rsync. Tem as funções avançadas que tem uma porrada de arquivo aqui, cara. Tem as funções de usuário, você pode criar usuário, você pode criar grupos, ó, tem as opções avançadas para você forçar uma senha mais forte, verificação de 2 passos, grupos, você criar aqui domínio, dá para você trabalhar com domínio, pessoal. Olha só que interessante, ó. Todas as funções. E nesse caso aqui eu não estou usando porque é uma coisa mais complexa, para mim não tem necessidade. Mas dependendo se for uma pequena empresa, você pode trabalhar com coisas mais avançadas, tal como eu estou mostrando para vocês aqui. E aqui nós temos o Quick Connect. A gente consegue configurar para você acessar a sua máquina de qualquer lugar do mundo. Ele vai acessar via conta da Synology, aqui no meu caso está desabilitado, não preciso usar. Eu estou colocando uma tarja para vocês não verem aqui a minha conta e a minha ID, mas você pode configurar caso você queira. E tem as funções avançadas aqui, certo? Eu teria que habilitar o Quick Connect. Avançado, você pode escolher aqui o que você quer compartilhar com as pessoas. Os aplicativos móveis, o sistema operacional, ou compartilhamento de arquivos. É muito interessante isso aqui, no momento não preciso utilizar. Inclusive você pode configurar como você vai fazer o acesso externo via DDNS, você configura o seu roteador, tem as configurações avançadas de IP, as configurações de rede. Ele mostra aqui a rede número 1 e a rede número 2, ó, estou aqui na LAN 2 nesse momento, você seleciona a LAN 1 também, né? Aqui tem a Network Interface, ele mostra as configurações, olha lá, ó, status da rede, 1000 megabits Full Duplex, as duas Full Duplex, então 2 gigabits de rede. PPPoE está desconectado, controle de tráfego, enfim, tudo que a gente já conhece que tem num roteador comum. Você pode configurar um DHCP server também, né? E tem as configurações de segurança, isso aqui é muito importante. Eu sempre deixo a segurança habilitada. Aqui no caso nós temos um aplicativo chamado
Security... aqui, ó, consultor de segurança, ele está em português. Né? Ele dá um aviso, ó, sobre malware no sistema, se o DSM está correto. Aqui ele mostra que eu tenho uma coisa que eu deveria alterar, é um aviso, não é uma coisa grave. E uma configuração de rede que deveria ser atualizada. Aqui a gente pode fazer verificação, ó, TFTP está desabilitado, Telnet desabilitado, compactação, HTTP, enfim. Então tem as coisas críticas, médios, análise de login. Então esse consultor de segurança já te poupa o trabalho de ter que ficar vendo aqui. A NAS tem firewall, eu deixo habilitado. Tem a proteção contra DOS, tá? Isso aqui é muito bom para quem deixa a sua máquina ligada na internet, disponível na internet. Dá para você fazer bloqueio automático, ela já tem um certificado Synology aqui. Enfim, tem muita coisa. Vocês estão vendo que, acho que num vídeo de 50 minutos, talvez eu não conseguiria mostrar tudo que tem aqui. Nós temos o centro de informações que ele mostra. Estou usando o Celeron de 4 núcleos, 8 GB de memória. E, cara, memória, vocês estão vendo, cara, olha a quantidade de RAM que eu estou usando aqui, 7%. É muito pouca RAM, cara. Eu nunca cheguei nem, acho que a 20% de RAM utilizado. Mesmo quando eu estou acessando de várias máquinas, enchendo aqui a NAS de trabalho, tá? E o CPU também é bastante poderoso, ele aguenta muito trabalho aí, cara. Porque é um hardware dedicado só para fazer isso, né? Aqui a gente tem as configurações de rede, os armazenamentos. Ele mostra o resumo das temperaturas, os serviços que estão habilitados. Você pode habilitar todos por aqui, ó, ou desabilitar todos por aqui. Tem os temas, né? Eu não mexo muito nisso, deixo o tema padrão. Você pode mudar a cor, opções regionais, o país, a hora, o timestamp, né? Você pode configurar as notificações avançadas, por exemplo. Eu quero configurar quando eu tiver um problema na fonte de alimentação, né? Dá para você configurar por e-mail, por SMS ou por aplicativo celular. Eu quero configurar quando ocorrer aqui uma falha na sincronização da pasta compartilhada. Ele avisa, muito da hora, né? Então tem todo um sistema aqui, ó, serviço de push, para você usar através de aplicativos, né, celulares. Aqui a gente tem um programador de tarefas, só fica o teste Smart mesmo para ficar verificando, mas a gente pode criar aqui, ó, tarefa agendada, controle do BIP, um script definido por você, um serviço. Eu quero rodar aqui diariamente, a tarefa vai ser um bloqueio automático. Dá para você fazer tudo isso daqui. Então vocês perceberam que o hardware é o de menos, não é o hardware que custa o que a Synology cobra. O que a Synology cobra é por isso daqui. É um sistema completo, dedicado só para armazenamento e suas funções. Hardware e energia, olha lá, o controle do BIP. O cache está normal. A falha na ventoinha, isso aqui é muito importante. A ventoinha não pode parar, ele avisa, porque eu configurei o BIP para ele aqui. Modo da velocidade da ventoinha, eu deixei no silencioso. Mesmo no silencioso, os HDs ficam frios. Se você quiser acelerar um pouquinho, põe no máximo aqui, beleza, vai produzir mais ruído. Você pode configurar o brilho, nossa, tem hibernar o disco rígido, isso aqui é legal, porque de 20 em 20 minutos, se eu ficar, aliás, se eu não estiver fazendo nada, em 20 minutos ele vem aqui e desliga os discos para poupar energia, eles entram em hibernação profunda. Isso é uma coisa bastante interessante, para não ficar sempre ligado ali. Você pode configurar os discos rígidos USB também. Dá para você configurar um UPS, aí, um servidor no brick, né? Isso aqui é legal, cara. Inclusive tem até aqui, ó, tipo de no brick na rede, enfim. É uma coisa que eu não mexo porque eu não tenho um no brick hoje. Os dispositivos externos eu não tenho nenhum nesse momento. A atualização do DSM, ele mostra que está atualizado, ele atualiza automaticamente. Privilégios, ó, portal de aplicativo, serviço de indexação, tem muita coisa que eu nem mexo. Dá para você mexer com o terminal, enfim. Isso aqui é só o painel de controle, pessoal. Ainda tem muito mais coisas, que é agora o centro de pacotes. Aqui em cima você pode acessar também, tem o log, ajuda, monitoramento de recursos, que é também essa aplicação eu não tinha mostrado para vocês ainda, né? É basicamente um resumo do CPU, da memória, da rede,
do ISCSI, que eu vou desabilitar esse serviço, discos e volumes. Você tem só o CPU, ó, a utilização tá bem baixinho, memória também, ó, tá vendo? Usando muito pouco, tem muita memória em cache, memória física, ó, as redes, a LAN 1 e LAN 2, eu estou copiando aqui da Synology para a minha área de trabalho. Ele está usando 111 megabytes por segundo, um arquivo de 50 gigabytes, ele fica bem estável, ó, e está usando só a LAN 1. Se nesse momento outra pessoa tentar acessar, ele vai usar a LAN 2 agora. A gente consegue extrair mais desempenho do nosso disco rígido, isso é bem interessante. Você pode ver que o CPU fica bem tranquilo, ó, uma utilização baixa, 28%, a memória também, ó, tá bem sossegada, e eu tô copiando um arquivo aí. Então você vê que o hardware é bastante dimensionado para aguentar uma carga muito alta, tanto que essa categoria de NAS, ela é para microempresa. Ela não é só para... Eu estou usando aqui mais como doméstica, mas ela é mais para microempresa. Você tem a utilização de disco, eu estou usando bem pouquinho, os meus discos, afinal são 3, os volumes, enfim. Então, ó, tem aqui o nosso gerenciador de tarefas, tudo configuradinho, né? Ó, estou usando mais o serviço SMB, que é o serviço de cópia, né? A forma de conexão SMB, ele mostra a área de trabalho, SNP, storage, usuários conectados, limite de velocidade, configurações, tem muita coisa legal para mexer aqui na NAS. Agora está mostrando um resumo melhor do CPU e memória, e eu tô aqui, ó, tô copiando perfeitamente estável, ó, 111, agora caiu um pouquinho, 91, ele volta para 111. Esse é o limite máximo, pessoal, porque é o limite da rede. Não é porque a NAS só vai ter 111, não, é a rede. Olha só aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Tô usando 99% da rede, ó. Então a rede vai limitar, certo? Ele deu uma oscilada agora, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? 95, 99% da rede, ó. É a rede que tá limitando a velocidade máxima. O HD em si pode ir mais que isso, certo? E só porque eu falei ele começou a oscilar agora, mas não tem problema. Enfim, pessoal, vamos encerrar esse vídeo, já tá ficando muito longo. Aqui no centro de pacotes, cara, dá para você instalar muita coisa, muita. Aqui tem as coisas que eu já instalei, tem a instalação manual, tem os pacotes beta, você pode configurar aqui diversas coisas, todos os pacotes que a Synology disponibilizou pra gente aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Tem muita coisa, até antivírus, ó, McAfee. A gente tem aqui calendário, Cloud Sync, DNS Server, você pode criar aqui na sua máquina. Você pode instalar o Java, você pode instalar o Hyper Backup para fazer backup em HD externo, analisador de armazenamento, editor de texto, estação de e-mail, ou Auto Service, olha só que legal, para autenticação, Proxy Server, Snapshots, que é muito legal para, né, fazer também backups aí, Rádio Service, ou Surveillance Station, isso aqui é para você configurar a câmera IP. Câmera IP, cara, muito legal. Você pode usar sua NAS para ligar suas câmeras e ficar armazenando os vídeos aqui. Olha que legal. Synology Office, USB Copy, Video Station, isso aqui é legal para você criar. Ah, eu quero colocar filmes aí, qualquer coisa de mídia na minha NAS, eu quero que a minha TV acesse. Dá para você configurar. Máquina virtual, Web Station, VPN, ó, o Apache, pô, você pode configurar um servidor Apache aqui. Tá? Drupal, que são aqueles sistemas de CMS, né? Você tem o WordPress aqui também, ó, Magento, Joomla, certo? MariaDB, banco de dados. Ó o PHP aqui. O WordPress deve estar por aqui, acho que eu passei o olho e não vi ele. PrestaShop, também muito comum, feito em PHP, Python, outra linguagem. TeamViewer, olha o TeamViewer aqui. O WordPress está aqui embaixo, ó. WebAlyzer, esse aplicativo é bem interessante. Então você tem umas porrada de aplicativo, fora os que você pode fazer instalação manual, você seleciona o arquivo, instala aqui. Tem as configurações, ó, aonde você vai instalar, atualização automática, origem, certificados. Cara, é um sistema operacional que eu não consegui mexer na quantidade de recursos que tem ainda. Eu nem comecei a brincar com ele.
né? Porque eu tenho usado aqui mais para armazenar os vídeos e eu editar na rede. Mas tem muita coisa, cara. Então, a minha experiência foi bastante positiva. O equipamento é caro? Sim, é muito caro. Os discos para NAS são caros? Caríssimos. Só que para mim valeu a pena. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa parte 2. Um grande abraço ao Gabriel Ferraz. Com certeza ele vai estar assistindo esse vídeo. Ele me pediu muito esse vídeo aqui. Lucas, e o vídeo da NAS, o vídeo da NAS. Tá aí, Gabriel, chegou o vídeo. Caso você queira comprar algum equipamento, um hardware, um PC Gamer na Terabyte Shop, clica aqui no primeiro link da descrição, assim você vai estar ajudando o canal a se manter criando esse tipo de conteúdo para você. É verdade, ajuda muito, vocês não fazem ideia. A cada compra de vocês eu ganho uma pequena comissão que ajuda aí a gente a manter as coisas em ordem por aqui. Pessoal, um abração, até mais, tchau, tchau.